Olá para você que me segue nesse canal, Elton Campos, EBD Além DBD. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia de hoje, que Cristo te dê paz. Muito bom estar com vocês novamente para mais uma vez falar sobre Bíblia, sobre teologia, sobre escatologia. Sim, o tema de hoje é um tema escatológico. Diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, na atualidade, nada mais coeso do que falar desse tema tão preciso para a edificação espiritual da igreja. Antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu comentário. Se gostou desse vídeo, transfira-o para outras pessoas, para que assim este vídeo chegue a números ideais a qual ele deve chegar, aos corações a qual ele deve chegar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Escatologia, a palavra escatologia vem da palavra grega eschaton, que significa as últimas coisas. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo daquilo que por último acontecerá. A Bíblia tem passagens inúmeras acerca desse assunto, acerca do fim, acerca da volta de Jesus e da consumação dos séculos. Mateus capítulo 24 talvez é o ponto essencial para nós analisarmos a escatologia bíblica. Afinal de contas, é em Mateus 24 que Jesus fala acerca da destruição do templo de Jerusalém, acerca dos sinais que haveriam antes da sua vinda e acerca da sua própria vinda e do fim do mundo. Mateus capítulo 24 é a narrativa do texto a qual Jesus está em Jerusalém, de frente para a cidade de Jerusalém, e os discípulos olham a construção do templo, umas belas pedras grandes, que foram ali feitas, e eles dizem: ó Senhor, quão belas são essas edificações. Jesus olha para os discípulos e diz para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos em particular chamam Jesus e perguntam: Senhor, quando acontecerá essas coisas? Quais sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Se repare que esse texto ele é dividido em 3 perguntas. A primeira pergunta dos discípulos é concernente ao que Jesus falara anteriormente, acerca da destruição do templo de Jerusalém. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos questionam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Ou seja, quando acontecerá a destruição da cidade de Jerusalém? E Jesus começa a narrar aos discípulos fatos e acontecimentos que aconteceriam para que assim o templo fosse destruído e posteriormente depois Jesus pudesse voltar. Então Jesus fala que a fuga deles não deveria acontecer no inverno e nem no sábado. Jesus fala que estariam 2 no campo, um seria tirado e o outro ficaria. Enfim, Jesus dá várias dicas aos seus discípulos do que aconteceria no ano 70, quando Tito Vespasiano veio e destruiu a cidade de Jerusalém e trouxe a maior diáspora da história do povo judeu de todos os tempos. Do ano de 70, depois do Senhor Jesus, até o ano de 1948, o povo judeu viveu a maior diáspora da sua história, voltando à sua terra em 1948, depois daquele tratado para que Israel pudesse novamente ter as suas terras. Enfim, então Jesus fala da primeira resposta à pergunta dos discípulos. A segunda pergunta dos discípulos, ela baseia-se no seguinte: quais sinais haveriam da tua vinda? E eu quero me firmar nesses sinais, eu quero me firmar nessa pergunta. Essa pergunta é crucial para a minha e para a sua vida. Essa é a pergunta que todos nós fazemos. Será que o que está acontecendo hoje é um dos sinais da volta de Jesus? Será que o que está acontecendo hoje é para que nós possamos nos antenar na palavra de Deus e estarmos ligados, porque Jesus verdadeiramente vai voltar? Essa é uma pergunta que fica aos nossos corações. Eu não sou o tipo de pessoa que gosto de teologia de jornal. Eu não gosto de escatologia de jornal. Eu acho imprudente nós ficarmos vendo o que acontece no mundo e tentarmos procurar isso na palavra de Deus. Esta não é a função da palavra de Deus. Mostrar película por película, tintim por tintim, as coisas que estão acontecendo no mundo. Afinal de contas, guerras sempre aconteceram. Afinal de contas, pestilências sempre aconteceram. Afinal de contas, fome sempre aconteceu. Afinal de contas, todos os sinais que Jesus transmite sempre aconteceu. O que me deixa maravilhado é que Jesus dá uma dica crucial para todos nós. Qual que é essa dica? Ele diz que assim como uma mulher está grávida e pronta para dar à luz, ela sente dores de parto. Repare que Jesus está falando da contração
de um estado a qual a mulher e o corpo da mulher se encontra antes de dar à luz. A luz aqui seria a volta do Filho de Deus, a volta de Jesus entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E os sinais que aconteceriam antes da sua vinda são as contrações que esta mulher ou que a volta de Jesus traria para que nós possamos assim estar antenados sobre a sua volta. Então, eu quero reparar com vocês o seguinte: as contrações não é um fato consumado de que a mulher terá um filho naquele exato instante, mas a constância das contrações nos mostram que o filho está para nascer. Você consegue reparar? Normalmente uma mulher, quando entra em estado de parto, ela tem contrações de meia hora, de 20 em 20 minutos. Quando o filho está mais próximo para nascer, essas contrações, elas aumentam com relação a menos tempo, ou seja, é mais contração em menos tempo. O que eu quero dizer com isso? Que os sinais que Jesus disse que haveriam da sua volta, eles estão acontecendo com mais frequência em menos tempo. Repare se não, os terremotos que antes aconteciam eram esporádicos, era um aqui, outro daqui muitos anos. Hoje não, hoje os terremotos estão em todo o planeta acontecendo constantemente. Nós temos as pestilências. Antigamente era uma aqui e outra bem distante. Hoje não, é uma pestilência atrás de outra. A saber, acabamos de sair da Covid-19, acabamos de sair de um problema pandêmico terrível e já vem outros por aí, lamentavelmente. As guerras, esse é o ponto crucial. Se você for analisar bem, guerras sempre ocorreram. Contudo, desde o século XX para cá, o número de guerras se elevou de uma maneira sobrenatural. Você pense se não, no século XX nós tivemos duas grandes guerras, de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, que ceifou a vida de 30 milhões de pessoas em todo o planeta. De 1939 a 1945, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que ceifou 60 milhões de vidas em todo o planeta. Depois disso tivemos a União Soviética de Joseph Stalin, assim como os países islâmicos sendo elevados a pontos excessivos, a ponto de termos até guerras entre eles. Se você for analisar bem, nós temos a Guerra Fria, que veio ao mundo com os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Era uma guerra silenciosa, era uma guerra de competição, mas contudo ainda assim era uma guerra. Nós temos atualmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Você vê agora o povo de Israel, o Estado de Israel, levando a faixa de Gaza à destruição em massa, assim como a faixa de Gaza também atacou os israelitas naquele dia 8 de outubro. Enfim, nós vemos inúmeros fatos mostrando que realmente as contrações, elas estão maiores em um tempo menor. Portanto, as palavras de Jesus são essas: quando vires o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, saiba que está próximo às portas. Então, irmãos, que fiquemos ligeiros, que fiquemos atentos, possamos vigiar. Jesus vai voltar. Isso é um fato consumado. Jesus vai voltar. Na realidade, esta é a acrópole da nossa esperança. Este é o pico elevado da nossa fé. Este é o ponto mais alto de qualquer fé de qualquer cristão no mundo, a volta de Jesus. E Jesus voltará visivelmente, pois a Bíblia diz que todo olho o verá, até mesmo aquele que o transpassou. Ele voltará gloriosamente entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele voltará audivelmente, porque a Bíblia diz que os mortos ouvirão a sua voz. Uns sairão dos sepulcros para a vida eterna, outros sairão dos sepulcros para a morte e para o castigo eterno. A Bíblia diz que Jesus voltará vitoriosamente para colocar por fim o mal no seu devido lugar, para dar vida eterna a todos aqueles que nele creem. E Jesus voltará triunfantemente, pois a palavra do Senhor diz que a sua volta é a consumação de todas as coisas e a elevação de todas as coisas. Cristo voltará. Guerras, rumores de guerras, pestes em todos os lugares, fome em todos os lugares. O parto da mulher está próximo para acontecer. As contrações estão maiores em um tempo menor. Que glorifiquemos ao Senhor
que louvemos ao Senhor enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode fazer nada. Deus te abençoe e aguarde a volta de Jesus com muita fé, com muita confiança e com muito temor no coração. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe você.